sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de trabalhos acadêmicos e científicos. Nessa aula de hoje, a aula é referente ao dia 1º de junho, nós estamos iniciando o nosso último mês, né, da disciplina. Vocês vão conhecer um pouquinho alguns tipos de trabalhos acadêmicos. Eu percebi que vocês têm um pouco de dúvidas com relação a diferenças entre uma monografia, uma tese, uma dissertação, um artigo, enfim. A gente vai começar a trabalhar hoje alguns tipos de trabalhos acadêmicos, vamos focar mais nos acadêmicos de graduação. E aí depois, na próxima aula, nós vamos trabalhar um pouco mais de pós-graduação também, aos tipos, né? Então, iniciamos hoje com os de graduação e alguns trabalhos científicos, publicações científicas, e depois a gente dá continuidade na próxima aula. Então, o que são trabalhos acadêmicos e científicos? Eles são escritos que resultam no desenvolvimento de pesquisas realizadas tanto no curso de graduação quanto de pós-graduação. Tem diferenças, né? Na graduação, esses trabalhos eles predominam na categoria de ensino e aprendizagem. O que quer dizer isso? A ideia é muito mais a formação do aluno, é muito mais saber se ele sabe fazer um trabalho científico do que o resultado em si. Nos trabalhos científicos da pós-graduação, de dissertação, de mestrado, de tese de doutorado, o foco é muito mais o resultado. Então, busca-se muito mais um resultado inovador, uma inovação para a ciência. Enquanto nos cursos de graduação, a intenção é muito mais avaliar se o aluno sabe realmente fazer uma pesquisa científica e se ele sabe como escrever, como colocar no papel tudo isso. Então, por isso que tem variações nos cursos de graduação. Em alguns cursos de graduação utiliza-se a modalidade de monografia, outros artigos, outros têm manual de estágio. Então, cada curso de graduação tem uma particularidade com relação a isso, porque a intenção é muito mais avaliar se o aluno realmente sabe fazer uma pesquisa científica, tá? Então, vamos começar com os trabalhos de síntese. São 4 tipos de trabalhos de síntese: a sinopse, o resumo, o esquema e a resenha. A gente já falou um pouquinho sobre pelo menos 2 desses quando a gente falou sobre leitura, sobre técnicas de leitura. Mas eu retomei eles pela importância que eles têm na nossa vida acadêmica e vocês com certeza ao longo do curso vão usar muito. Então, o primeiro é a sinopse. O que é a sinopse? Quando você vai comprar um livro pela internet, por exemplo, você, nos sites, geralmente vem lá, sinopse. É uma sintetização breve sobre aquela obra. Quando você vai assistir um filme, às vezes tem lá, sinopse. É a sintetização breve sobre aquele filme. Então, a sinopse é você sintetizar somente a temática de um texto. Você não pode emitir juízo de valor ou comentário crítico sobre o conteúdo, você só vai dizer sobre do que se trata aquele livro, ou aquele artigo, enfim. E a sequência de uma sinopse, ela vem título do documento, a referência bibliográfica completa de acordo com as normas da ABNT, que mais para frente a gente vai estudar como que faz uma referência completa, e a sinopse em si, tá? Então essa é a sequência: o título, a referência bibliográfica e a sinopse, do que se trata aquele material. E para fazer uma sinopse, como você não pode emitir juízo de valor ou comentário crítico, ela é impessoal. Então você precisa usar uma linguagem pessoal, terceira pessoa, né? Geralmente terceira pessoa do singular, para tratar sobre aquele artigo, sobre aquela obra, ok? Fácil, simples. A sinopse é só um breve resuminho do que se trata aquela obra, tá? Agora vamos para o resumo. O resumo tem como função sintetizar todas as ideias principais de um tema. Então, quando o professor pede para vocês fazerem um resumo de um determinado artigo, eu percebi que quando eu pedi para vocês fazerem um resumo de um artigo, eu percebi que teve muita dificuldade com relação a isso. Então, o que é o resumo? É você sintetizar todas as ideias principais do tema. Então,
Então você vai pegar aquele artigo e você vai sintetizar todas as ideias principais, sem emitir julgamento de valor e sem emitir crítica. Eu percebi que algumas pessoas diziam, não concordo por isso, por aquilo, não é, o artigo é muito bom, por isso, por aquilo. Mas quando você faz um resumo, quando o professor pede um resumo, você não pode colocar críticas ou julgamento de valor. É só uma sintetização das ideias principais. Tem que ter frases breves, diretas e objetivas. Eu percebi também que algumas pessoas copiavam trechos. Iam lá e copiavam um trecho do primeiro parágrafo e colavam. Copiavam um trecho Isso não é resumo, tá? Isso é cópia, é plágio. Então, assim, vocês precisam ler o material e escrever em frases breves, diretas e objetivas o que é que fala aquele parágrafo. Usar a linguagem impessoal do discurso. Não posso dizer eu li, eu fiz, não. É terceira pessoa. O artigo trata sobre isso, isso e aquilo. E aí, o resumo ele pode se dividir em 4 tipos. Um é o resumo indicativo ou descritivo, que é esse que eu pedi para vocês fazerem. Vocês vão descrever o que aquele artigo fala. Vocês vão fazer um resumo descritivo. O outro é um resumo informativo ou analítico que tem como intuito de informar ou analisar determinado aspecto do artigo. Então, esse resumo informativo é muito mais informar sobre o que fala aquele trabalho. O resumo crítico, ele se aproxima muito, ele tem as mesmas características da resenha crítica que a gente vai falar mais pra frente, que é você fazer uma análise, você fazer o resumo do material e emitir alguns juízos de valor com base em conhecimentos prévios. Eu vou me aprofundar um pouco mais quando a gente chegar na resenha crítica, ok? E aí, por fim, os resumos técnicos de trabalhos científicos. O que são esses resumos técnicos de trabalhos científicos? Quando você pega um artigo para ler, lá no começo tem resumo abstract. Isso é um resumo técnico de trabalho científico. Ou quando você pega uma monografia e tem lá o resumo, ou uma tese e tem lá o resumo. Isso é resumo técnico de trabalho científico. Esses resumos, eles devem seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT. Tem uma norma técnica, 6028, que ela trata sobre os resumos. E aí lá diz como esse resumo deve ser e quantas palavras ele pode ter, enfim. Esse é o padrão definido pela ABNT. Mas, o que acontece? Às vezes você vai enviar um trabalho para um periódico, para uma revista. E aí lá diz assim, o resumo deve ter até 150 palavras. Ou o resumo deve ter entre 150 e 250 palavras. Mesmo que esteja diferente do que está previsto na ABNT, a revista ou o periódico ele pode fazer isso, estabelecer regras específicas, assim como tem revistas que não seguem normas da ABNT para citação, seguem APA, Vancouver, que são outras normas. Então, é possível que o periódico faça uma previsão diferente de como tem que ser o resumo. Assim como é possível que as normas de estágio, de TCC, de monografia, enfim, das instituições, elas tenham regras específicas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de você escrever seu resumo do seu trabalho é ir lá olhar as regras da sua instituição. Olha, as regras da minha instituição, que o resumo deve ter até 250 palavras. Então, é até 250 palavras. Agora, se as normas da sua instituição não dizem nada, se as normas da revista onde você vai enviar não diz nada, se as normas do evento onde você vai enviar não diz nada, então segue-se a NBR 6028 da ABNT, ok? Então, primeira coisa, o resumo técnico de trabalho científico, ele deve seguir as normas da instituição para onde você está enviando ou a NBR 6028, tá? Muito bem, finalizamos os resumos, agora esquema. O que é um esquema? O esquema, você vai sintetizar as ideias principais ali em uma ou duas palavras, né? Por exemplo, você vai analisar uma introdução de um artigo. Aí, o artigo fala sobre...
gestão de custos em micro e pequenas empresas. E aí você vai, a introdução começa falando sobre a importância da gestão de custos, principalmente nas micro e pequenas empresas que tem problemas de falência que tem problemas de insolvência, enfim, você vai analisando o artigo e aí você vai sintetizando. Aí você pode colocar importância da gestão de custos. 2, problema das micro e pequenas empresas. 3, dificuldades na gestão das micro e pequenas empresas. 4, justificativas. 5, objetivos. 6. Então, você vai analisando, você vai colocando em palavras ou sentenças pequenas as ideias principais do artigo. Aqui do lado a gente tem um modelinho de um esquema que ele foi feito em um modelo dele chama quadro sinótico em chaves, porque ele é feito em chaves. Você vai escrevendo os temas principais ou as palavras principais dentro de chaves, né? Tem esse modelo que é quadro sinótico em chaves e o quadro sinótico em colunas, que é parecido. Aí a gente tem o esquema roteiro letrado, que na frente você vai colocando letra A, você coloca a palavra, o termo, letra B, os termos, e assim vai indo. E o esquema roteiro numerado, que é por número. Isso são só nomes dos esquemas, mas as ideias, a forma é muito similar, ok? Então, isso é um esquema, é a síntese das ideias principais. Aí vamos para a resenha crítica que eu falei para vocês com relação ao resumo crítico, que eles são muito parecidos. A resenha crítica ela é uma construção técnica que avalia a importância de uma obra. Então você vai fazer um resumo dessa obra, você vai analisar, você vai resumir essa obra e juntamente com esse resumo você vai fazer a discussão daquela obra, daquele conteúdo, uma apreciação crítica do conteúdo e da exposição de determinada questão. Não sei se vocês já fizeram isso é características de leitores, né, que gostam de literatura, mas, por exemplo, quando eu vou ler um livro, eu vejo algum livro assim que eu tenho interesse, eu procuro na internet resenhas críticas sobre aquele livro. E aí, geralmente vem nessas resenhas críticas falando sobre, olha, o livro se trata disso, discute aquilo, trata uma história assim, assim, assim. O livro ele é interessante por isso, ele não é interessante por isso, ele aborda essa época, não aborda. Então faz-se uma discussão crítica sobre aquele livro. Outra coisa que geralmente fazem, que é muito comum na internet, resenhas com relação a produtos, por exemplo. Eu quero comprar um celular e eu quero saber se esse celular é bom. Então eu vou procurar uma resenha desse celular e aí geralmente a pessoa que faz lá, o influencer, enfim, quem faz, ele geralmente fala sobre todas as características daquele aparelho e aí ele fala sobre os pontos positivos e negativos daquele aparelho. A resenha crítica é mais ou menos isso. É você pegar um artigo, por exemplo, você dizer do que aquele artigo se trata, fazer um breve resumo e depois você discutir os aspectos valorativos do conteúdo, se aquele conteúdo é bom, se não é, se apresenta contribuições ou não apresenta. O que acontece? Para você avaliar se um celular é bom ou não, você precisa ter um conhecimento dos outros modelos, dos outros tipos, para você dizer comparativamente com o outro qual é a vantagem desse, certo? Na resenha crítica a mesma coisa. Então, para você fazer esse juízo de valor, dizer se o conteúdo é bom ou não é, se traz contribuições ou não, você precisa conhecer outros, você precisa ter um conhecimento prévio de outros artigos sobre aquele tema, sobre aquele assunto, para daí sim você fazer essa análise comparativa com esse artigo, para você dizer se oferece melhorias ou não, fazer recomendações, enfim. Então, muito bem, a resenha crítica, como que ela deve ser composta quando se trata de uma resenha acadêmica? Então, se o professor de vocês pedir uma resenha crítica sobre determinado assunto, como que vocês vão fazer? Vocês vão fazer
Referência, primeira coisa, coloque em cima a referência bibliográfica de acordo com a BNT. Depois vocês vão colocar o resumo da obra, um breve resumo da obra. Depois vocês vão colocar as conclusões do autor. Depois vocês vão colocar o seu quadro de referência. Ok, o artigo dizia isso, o autor chegou em tal conclusão, mas com base nos meus estudos, com base nos artigos tal e tal e tal que eu li, com base nas minhas experiências anteriores, eu coloco a minha crítica e a crítica, aí você vai colocar a sua crítica. Então, essa é a ideia. Você vai fazer essa construção para você chegar a uma resenha crítica sobre determinado assunto, ok? Muito bem. Tá claro para todo mundo, né, o que é resenha crítica, né? Agora vamos entrar um pouco nos trabalhos científicos e monografias. O que é uma monografia? A monografia é um trabalho que reduz sua abordagem a um único assunto e a um único problema, com um tratamento especificado. Então, por exemplo, eu quero fazer uma monografia avaliando por que uma determinada empresa ela não consegue melhorar no mercado, não consegue ter crescimento. E aí eu vou analisar o aspecto financeiro, o aspecto de marketing, o aspecto de gestão de pessoas, vou analisar todos os aspectos. Você consegue analisar profundamente cada um desses aspectos? Não. Então, a monografia, você tem que focar em um único assunto e um único problema. Então, eu vou avaliar quais são as falhas de marketing dessa empresa, ou quais são as falhas de pessoal dessa empresa. Então, você foca em um único assunto, um único problema. Porque se você faz algo muito amplo, você não vai conseguir atender com profundidade e chegar a um resultado concreto, ok? Muito bem, agora vamos aos trabalhos científicos que são característicos da graduação, principalmente. Primeiro deles, o trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso é uma pesquisa científica realizada por um acadêmico com rigor científico. O que isso quer dizer? O TCC ele deve seguir metodologias específicas, deve seguir metodologias claras e definidas de forma que ele atenda à pesquisa científica. E deve ter rigor científico no sentido de ter um bom referencial teórico, ter um referencial teórico coerente, profundo. Por quê? Porque é necessário que você utilize esse referencial teórico para fazer a sua análise dos seus resultados. Então, isso é ter rigor científico, é seguir as etapas do trabalho científico. Geralmente, ele é feito com a supervisão de um orientador ou de um professor responsável por uma disciplina, enfim. Então, essa é a ideia do TCC. O relatório de pesquisa de iniciação científica. Primeira coisa, vocês sabem o que é iniciação científica? Como o próprio nome diz, iniciação científica é a iniciação do aluno de graduação, por exemplo, em ciência, na pesquisa científica. Então, as instituições elas têm programas de iniciação científica. A FETAC está com um projeto de iniciação científica em andamento, finalizando agora. E esse projeto de iniciação científica é assim: o professor ele lança um edital para a seleção de alguns alunos que irão trabalhar com ele na pesquisa científica. E aí o aluno selecionado, geralmente o professor já lança o assunto que trabalha para o aluno que se identifica com o assunto do professor já procurar aquele professor e se candidatar para aquela vaga. Então, quando o aluno se candidata na iniciação científica, a ideia é que o aluno vai trabalhar algum tema, alguma atividade de pesquisa própria ou do orientador. Geralmente é um tema próximo ao que o orientador trabalha. Então, o aluno ele vai fazer pesquisa científica junto com o orientador. Então, ele vai fazer pesquisa bibliográfica, ele vai fazer aplicação de questionário, enfim, vai construir uma pesquisa científica.
É essa a ideia da iniciação científica, é que o professor ele inicia o aluno na pesquisa científica. E aí, ao final, emite-se um relatório da pesquisa de iniciação científica, na qual o aluno faz um relatório sobre o que foi pesquisado, como foi pesquisado, os resultados encontrados. Então, esse é um relatório da pesquisa de iniciação científica. Só vai fazer esse relatório quem for fazer iniciação científica, é claro. Aí nós temos os relatórios técnicos de pesquisa. Os relatórios técnicos de pesquisa são relatórios de pesquisas que estão em andamento ou concluídas. Então, alguém pode pedir para você está fazendo uma pesquisa científica, alguém pode pedir para você, eu quero um relatório da sua pesquisa. Então, nesse relatório, você vai escrever quais são os objetivos da sua pesquisa. Então, você vai retomar os objetivos que você colocou lá na sua pesquisa. Você vai fazer a descrição das atividades já realizadas. Então, o que já foi feito? Né? Você vai descrever. Foi feito um referencial teórico sobre tal tema, utilizando tantos autores, utilizando tais palavras-chave, tais buscas, enfim. Vai fazer uma descrição das atividades realizadas. Você vai fazer uma descrição dos resultados que você já obteve e a programação das próximas etapas. O que você vai fazer futuramente. Então, esse é o relatório técnico de pesquisa. E aí, por fim, nós temos o relatório de estágio. O relatório de estágio, pela importância que ele tem na vida acadêmica de vocês, eu fiz ele separado para falar sobre ele. Então, vamos lá, de forma mais detalhada. Um relatório de estágio é um relatório que se faz quando o aluno ele faz um estágio supervisionado. Por exemplo, vocês, ao longo do curso, vocês terão disciplinas de estágio supervisionado, no qual vocês vão procurar uma empresa, vocês vão entrar em contato com uma empresa e vocês vão fazer uma análise daquela empresa. E aí, com base nessa análise, vocês vão identificar problemas, enfim. E aí, o estágio, ele é todo um trabalho, todo um relatório, para no final vocês emitirem uma sugestão de melhoria. Então, vocês vão fazer recomendações para aquela empresa. Então, essa é a ideia do relatório de estágio. Claro que vocês têm que avaliar, vocês vão ter que seguir exatamente o que está no manual de estágio de cada um dos cursos de vocês, mas, de forma geral, os relatórios de estágio contêm algumas características que são definidas pelas normas. Mas vocês podem ter diferenças de acordo com o relatório de estágio da instituição de vocês. Então, lá no final do curso, lá quando vocês chegarem nas disciplinas de estágio, vocês vão ter que analisar o relatório de estágio, o manual de estágio de vocês e fazerem de acordo com o que está disposto no manual de vocês. Mas vamos lá. Em geral, o que um relatório de estágio tem? Primeiro, a apresentação com a capa e a folha de rosto. Aí depois vem aqui no meu já está a introdução, mas em geral os manuais de estágio trazem algumas coisas no meio. Por exemplo, resumo, sumário, dedicatória, agradecimentos, essas coisas. Isso são itens que podem ou não estar no manual de estágio. Então, vocês têm que avaliar o manual de estágio de vocês para ver se esses itens estão no manual de estágio de vocês e, se estiverem, fazer, claro. Aí depois vem a introdução. A introdução geralmente ela é composta por uma contextualização sobre um determinado assunto. Depois vem problemática, objetivos, justificativa e hipóteses trabalhadas se tiverem. Tá? Então, o que acontece? Algumas instituições separam essa introdução e é bem comum isso acontecer, na maioria das vezes os manuais de estágio separam. Então, vem lá, introdução, aí vem objetivos, problemática, justificativa e hipótese, se tiver. Então, vocês vão fazer cada um desses itens. Aí, vocês chegam lá na justificativa e falam assim. Aí tá lá assim, justificativa para o estudo. Aí vocês falam assim, porque eu trabalho nessa empresa e eu quero saber por que isso acontece. Isso é uma justificativa? Não. Tá? Então, o que acontece? Todos esses itens, justificativa, problemática, tudo, vocês vão ter que fazer muito bem embasados, teoricamente, baseados nos problemas, pode ser uma justificativa o fato de você trabalhar na empresa?
Pode ser, mas aí você vai ter que escrever. O trabalho, a escolha da empresa justifica-se pela facilidade no acesso às informações, blá 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 blá, que de acordo com fulano é isso. Então vocês vão ter que dar muito embasamento, fazer bem embasado essa justificativa, essa problemática, ok? Aí depois vem metodologia. O que acontece? Aqui na minha tá metodologia, introdução, metodologia e embasamento. Isso em geral pode variar. Em geral vem introdução, depois vem embasamento teórico e depois metodologia. Mas a ordem dos fatores aqui não altera o produto, então o importante é vocês saberem o que é cada coisa. Então a metodologia, ela inclui as técnicas utilizadas, qual que foi a população da pesquisa e qual foi a amostra escolhida para pesquisar. Então a população da pesquisa era, sei lá, eu vou pesquisar uma empresa que tem 500 funcionários. Mas considerando que eu não consigo entrevistar os 500 funcionários, a minha amostra vai ser 250, porque eu vou atender 50% da minha população. Ok, é isso que você tem que dizer na metodologia, tá? Você tem que dizer se você vai usar questionário, se você vai usar entrevista, como que você vai aplicar essas entrevistas, aonde, tudo isso. Precisa estar super detalhado, tá? Aí o embasamento teórico é a teoria que sustenta o trabalho, o levantamento dos estudos já realizados sobre o assunto e a definição de conceitos. Então, aqui no embasamento teórico, vocês vão fazer um trabalho sobre gestão de custos em micro e pequenas empresas. Aí, aqui no embasamento teórico, vocês vão escrever sobre, sei lá, planejamento financeiro, talvez. Mas aí vocês vão escrever aqui sobre controladoria. Faz sentido? Não, não faz. Por quê? Porque você precisa escrever no seu embasamento teórico somente as teorias, os assuntos que você vai utilizar para analisar os seus resultados. Então, por exemplo, se você vai analisar se as empresas fazem gestão de custos ou não, você vai abordar teorias relacionadas à gestão de custos. Ok? Então, você limita ao que você vai usar lá no seu trabalho, nos seus resultados depois para fazer a pesquisa. Ok? Outra coisa, é importante você fazer um levantamento dos estudos já realizados sobre o assunto. Por quê? Porque lá na sua análise dos dados, você vai fazer comparações com o que já foi pesquisado. Então, é importante fazer esse levantamento. Aí você vai fazer a apresentação dos seus dados coletados e você vai interpretar esses dados e análise. Então, nessa interpretação, você vai dizer assim, olha, nos meus estudos, identificou-se que, nos meus resultados, identificou-se que tantos por cento não fazem gestão de custos. Aí vocês vão dizer, esse resultado é similar ou é parecido ao resultado encontrado por fulano de tal em estudo realizado lá em outro local. Ou é diferente dos resultados encontrados por ciclano lá em outro local. Então, por isso que você tem que fazer o levantamento dos estudos já realizados sobre o assunto. Porque na análise dos seus dados, você vai ter que fazer essa discussão, essa relação. Isso significa você puxar o que você colocou lá no embasamento teórico para analisar os seus dados, ok? Aí, por fim, vocês vão fazer a conclusão. A conclusão é uma decorrência natural da análise e interpretação dos dados. Então, com base no que vocês encontraram, os seus resultados, vocês vão colocar a conclusão. E aí, o relatório de estágio exige a recomendação e sugestão. Então, são indicações práticas. Com base nos resultados que vocês encontraram, o que vocês sugerem para a empresa fazer para que ela resolva aquele problema dela? Então, essas são as recomendações e sugestões. E aí tem apêndice, anexos e referências. Qual que é a diferença de apêndice e de anexos? Apêndices são materiais que você elaborou. Então, se na sua pesquisa você aplicou um questionário que você elaborou, é um apêndice. Se você aplicou um questionário que você pegou de um outro trabalho e só aplicou na sua realidade, é um anexo. Por quê? Apêndice é o que você elaborou. Anexo é o que você não elaborou, que você pegou de outra pessoa. Tá? Essa é a diferença.
E aí as referências são as relações de obras e documentos consultados de acordo com as normas da ABNT. Então, depois a gente vai aprender mais pra frente como que faz uma referência de acordo com a norma da ABNT. Mas as referências, tudo o que você citou ao longo do seu trabalho, precisam estar nas referências, ok? Muito bem, esse é o relatório de estágio. Agora vocês já sabem, agora está fácil para vocês fazerem o relatório de estágio no final do curso. Agora vamos falar um pouquinho sobre as publicações científicas. As publicações científicas, elas têm vários tipos de publicações científicas, são publicações, comunicações dos trabalhos científicos. Então, a primeira, a mais comum delas é o artigo científico. O artigo científico ele é uma apresentação sintética de resultados de pesquisas realizadas pelos autores. Então, os autores realizam uma pesquisa e fazem a descrição dessa pesquisa no artigo científico. Geralmente, eles são publicados em revistas ou em periódicos especializados. Lembra que eu ensinei para vocês buscarem nas bases de dados? Então, lá vocês encontraram vários artigos que são apresentações sintéticas dos resultados de algumas pesquisas realizadas. Qual que é a característica do artigo? A metodologia do artigo ela tem que estar muito clara, muito bem especificada, de forma que, se eu pegar um artigo científico e eu fizer as mesmas coisas que eles fizeram, eu consiga repetir a experiência. Então, a característica do artigo é essa, a metodologia deve permitir repetir a experiência, tá? A NBR 6022, que é uma norma da ABNT, ela diz que existem dois tipos de artigos, o artigo original e o artigo de revisão. O artigo original é uma apresentação de uma pesquisa realizada pela pessoa com questões, algo novo. O artigo de revisão é um artigo de revisão de pesquisas anteriores. Então, por exemplo, se enquadram aqui artigos de revisão teórica, por exemplo, que eu vou pegar artigos publicados anteriormente e vou analisar esses artigos. Então, é um artigo de revisão do que já foi feito, tá? Então, são esses dois tipos de artigo. O que tem que ter num artigo? Primeira coisa, quando vocês pegam um artigo, quando vocês fizeram as buscas, eu imagino que vocês viram lá em cima, tem assim, o nome do artigo, o nome dos autores e geralmente vem a instituição que ele é vinculada. Quando não vem lá no início do artigo, vem uma nota de rodapé dizendo a instituição, o e-mail e às vezes alguns até o endereço da pessoa, né? Então, é necessário que tenha isso. Aí, quando você vai enviar um artigo numa revista, por exemplo, para análise, essas informações elas são ocultadas. Você manda geralmente você manda um arquivo com identificação e outro sem. Porque a avaliação nas revistas científicas elas são feitas às cegas. Então não pode ter o nome do autor, porque senão, por exemplo, eu escrevo um artigo e mando para uma revista. E aí essa revista encaminha esse artigo para um colega da FETAC, algum professor da FETAC avaliar. Essa avaliação, o que acontece? Ela pode ser direcionada. Porque daí o que acontece? Esse professor que me conhece, ele vai falar assim, esse artigo é da fulana, eu vou aceitar o artigo da fulana. Entendeu? Então, por isso que é importante que a avaliação seja às cegas. Porque daí você avalia o artigo sem saber de quem é o artigo, tá? Então, por isso que quando você manda para uma revista, essas informações geralmente são ocultadas no envio. Depois, na publicação, elas aparecem, tá? É necessário ter um resumo e um abstract. Esse abstract, esse resumo ele pode ser em português e em inglês, resumo e abstract. Ele pode ser em português e espanhol, pode ser em português e francês, pode ser português, inglês, espanhol e francês. Então depende muito do periódico, depende muito do que eles pedem, né? Então, mas em geral é resumo e abstract. Palavras-chave, geralmente de 3 a 5 palavras-chave que identificam o assunto daquele artigo. Então, essas palavras-chave devem identificar o assunto tratado no artigo, né, de forma sucinta. Aí depois o artigo, que é o corpo do texto. Em geral, compõe-se de introdução, referencial teórico, metodologia,
resultados e conclusões. Em geral, por quê? Vocês podem pegar um artigo científico, por exemplo, que não tem a seção de metodologia. A metodologia está escrita na introdução. Pode? Pode. Vocês podem pegar um artigo científico também que não tenha referencial teórico, tenha uma introdução e discussão teórica maior, que já aborde na introdução toda a discussão teórica e que dê base para análise de discussões. Entendeu? O que acontece? Isso significa que o trabalho não tem referencial teórico? Não. Isso significa que ele não tem uma seção específica de referencial teórico, porque a discussão teórica foi feita junto com a introdução. A metodologia talvez foi feita junto com a introdução, entendeu? Então, talvez vocês peguem artigos científicos que não tenham esse padrãozinho. Introdução, referencial teórico, metodologia, resultados, conclusões. Mas todos os itens estão no trabalho, só que não estão separados, ok? Às vezes é comum ver, por exemplo, resultados e conclusões, que o autor ele faz uma análise dos resultados e já vai amarrando as conclusões, ok? Então, o corpo do artigo ele pode ser diferente, mas é importante verificar, quando você vai fazer um artigo científico, é importante verificar qual que é a característica da revista. Porque se a revista exige, porque algumas dizem, o corpo do texto deve conter introdução, referencial teórico, se a revista diz isso, faça separadinho, ok? Aí depois no final vem as referências, anexos e apêndices. Da mesma forma que eu falei antes, as referências elas devem conter todos os artigos, todos os materiais citados ao longo do texto, somente os citados. Eu li um outro artigo que eu não citei, mas eu achei legal. Posso colocar? Não. É só o que foi citado no seu texto, tá? Então, o artigo científico é dessa forma. Aí vocês vão pegar, por exemplo, agora que vocês estão buscando as bases de dados que vocês aprenderam, aí vocês pegam lá no artigo e aí vocês olham lá e falam assim, meu Deus, mas as referências não estão de acordo com a ABNT, está tudo errado. Não existe só padrão ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, o que acontece? Fora daqui, a gente tem uma infinidade de padrões. E aí, algumas publicações, elas seguem a ABNT, outras elas seguem APA, outras seguem Vancouver. Então, depende muito do tipo de revista. Então, você precisa ver isso antes, ok? Tá claro? Simples, né? Agora vamos para outro tipo de publicação científica. O paper. O paper é um pequeno texto, um artigo de 2 a 5 páginas, com a mesma estrutura de um artigo científico. Então, ele é uma síntese das descobertas sobre o tema, o julgamento, a avaliação, a interpretação e tal. Ele tem todas as características de um artigo científico, só que pequeno, de 2 a 5 páginas, de forma bem resumida. Em geral, esse tipo de documento ele é requerido em eventos ou algumas revistas que publicam esse tipo de evento, esse tipo de trabalho, tá? Apesar de que agora existe uma tendência a diminuir cada vez mais o número de páginas. Então, por exemplo, antigamente a gente encontra aí artigos científicos com 30 páginas. Hoje, os artigos científicos em periódicos, eles giram em torno de 15 a 20 páginas no máximo. Então, assim, existe uma tendência em diminuir. Algumas revistas internacionais, assim, revistas muito boas internacionais, elas estão reduzindo isso mais ainda, de 7 a 10 páginas. Então, existe uma tendência a reduzir os artigos científicos para as mesmas características de um paper. Tá? Os ensaios são exposições metódicas de estudos realizados e de conclusões originais que chegamos. Então, o que você vai fazer? Um ensaio teórico, ele é um assunto muito difícil, é um trabalho muito difícil de ser feito. Na minha concepção, é um dos mais difíceis. Porque você precisa fazer uma busca exaustiva dos materiais sobre aqueles assuntos, sobre os estudos realizados. Então, você precisa procurar muita coisa, você precisa ler muita coisa,
para você fazer um ensaio teórico e você chegar a conclusões sobre os assuntos que foram abordados nesses estudos. Então, ele requer uma argumentação muito rigorosa, com alto nível de interpretação e julgamento pessoal. Então, com base em tudo que já foi publicado sobre o assunto, você vai fazer julgamentos pessoais e colocar novas conclusões. Então, um dos aspectos que eu acho que eu julgo mais difíceis de fazer. Aí a gente tem o informe científico, que é um relato escrito que divulga os resultados parciais ou totais de uma pesquisa. Então, por exemplo, a gente está passando por um momento de muitas pesquisas científicas com relação à Covid-19. Então, o informe científico é um relato escrito dos resultados que já foram obtidos em cada uma dessas pesquisas, por exemplo. Entendeu? Então, os autores das pesquisas, eles fazem um relato sobre os resultados que já alcançaram ou não. É isso. As comunicações científicas, elas são, em geral, apresentações sobre determinada pesquisa. Então, por exemplo, ela é muito parecida com os informes científicos. Em geral, eles são apresentados em eventos. Então, a informação ela acaba meio que limitada pela extensão do tempo, da quantidade de páginas, enfim, com as normas do local. Então, por exemplo, se você vai apresentar uma comunicação científica num evento, em geral é de 15 a 20 minutos. Em alguns eventos é de 10 minutos. Então, você precisa apresentar de forma bem resumida o que você fez, a forma como você fez, e ela deve ter informações científicas novas e atualizadas sobre o tema, ou conter uma revisão crítica dos estudos realizados. E aí você, justamente por essa limitação, você precisa apresentar de forma muito resumida, ela não permite que os leitores ou os ouvintes, eles possam verificar essas informações, aplicar o estudo para verificar. Então são comunicações mesmo do que está sendo feito. O que é importante? Eles têm que considerar a finalidade, o tipo de informação, a estrutura e a linguagem. Então, qual que é o objetivo da minha apresentação? O que eu quero mostrar? Quais são as informações que eu vou mostrar ou não? Qual que é a estrutura que o evento me permite mostrar? E para quem que eu vou apresentar? Qual que é a linguagem que eu vou utilizar? Então, por exemplo, se eu vou num evento específico para cardiologistas, por exemplo, eu posso usar minha linguagem médica para falar com eles. Eu devo usar minha linguagem médica para falar com eles. Agora, se eu vou num evento de comunidade geral, de leigos no assunto, eu tenho que usar termos, palavras que tornem essa apresentação mais compreensível. Então, é importante essa análise da linguagem do público. E aí, por fim, nós temos os posters. Os posters são apresentações gráficas de um estudo realizado. Então, o estudo que eu fiz, ele é estruturado na forma de um cartaz, de acordo com as sessões científicas que eu vou apresentar. Então, por exemplo, nos eventos tem lá apresentações de artigos e apresentações de pôster. Os pôsteres, eles ficam expostos, né? Em uma boa parte dos eventos o autor fica lá do lado do pôster, que pode ficar explicando para as pessoas, ou caso ela tenha dúvida, pode tirar essa dúvida. Em alguns eventos também o pôster fica lá à disposição, a pessoa vai lá, lê a hora que quer, enfim. Não tem essa necessidade de ficar uma pessoa lá apresentando, tá? E aí o pôster também é elaborado de acordo com as normas de cada evento. Mas em eventos, geralmente tem apresentações de artigos de forma oral e apresentação em posters, ok? Muito bem, essas são as publicações científicas. Finalizamos aqui os tipos de trabalhos, os tipos de publicações que eu separei para hoje. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais em alguns tipos de publicações, materiais de pós-graduação. Vamos trabalhar um pouco sobre a questão de eventos, como que funcionam também, seminários, congressos, enfim, para vocês terem uma ideia geral de como que funciona esse mundo dos trabalhos científicos, das publicações científicas. Tá?
eu deixei o material disponível para vocês lá no Jacad. Não esqueçam de ler o material. E em caso de dúvidas, eu estou à disposição de vocês durante a nossa aula. Desejo a todos bons estudos.